como vocês conheceram a Cristo? Bom, boa noite aí, povo de Deus. Eu conheci a Cristo de uma forma muito maravilhosa. Eu estava no exército e eu lembro que toda vez que eu ia dormir, né, eu não era cristão, e eu escutava minha mãe. Não, eu escutava assim, parecia que tinha alguém chamando o gato, né, perto de mim. Já viu isso daí, né? Vai estar chamando o gato, né? Mal sabia eu que era minha mãe que estava orando no pé da minha cama ali toda vez. Ela era no pé da minha cama e começava a orar por mim. Ela toda manhã eu chegava, eu cansado do exército, eu caía tudo, mas de vez em quando eu abria o olho eu escutava. Pss, 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 né? Minha mãe lá chamando a presença de Deus para mim assim. Até que um dia começou umas missionárias ir lá em casa para evangelizar minha mãe. Que minha mãe, apesar de ela orar por nós, apesar de tudo isso, ela ainda não estava muito firme, que ela era nova convertida, né? Mas ela queria que a gente fosse para a igreja. E a gente estava no fundo de quintal dançando quadrilha, lembra disso? A gente estava ensaiando quadrilha na minha casa. Olha só, o pessoal evangelizando minha mãe lá, né? Visita, né? Ver o que está acontecendo com a irmã que não vai na igreja, né? Daí o pessoal lá fazendo visita para ela e a gente ensaiando quadrilha lá no fundo de casa. Chegou um dia, essas minhas irmãs chegaram e pegaram a gente na sala. A gente estava na sala. E elas começaram a falar de Jesus para minha mãe e eu comecei a ficar curioso. Aí começou a conversar sobre Apocalipse. Aí elas falando, daí nós ficamos perguntando, porque não sabe como esse negócio de volta de Cristo, né? Jesus vai voltar aqui, como que é esse negócio? Aí toda semana, quando as minhas irmãs chegavam para eu falar com a minha mãe, né? Que eram os como falava, discipulado, né? Quando eles chegavam lá para falar com a minha mãe, a gente já estava esperando. Porque a gente queria saber mais daquele assunto. Daí aconteceu, eu, o irmão dele, o Edi e o Petit, né, o finado Petit, que era o nosso contrabaixista, né, era o irmão dele. E aí a gente começou a armar um esquema. A gente vai fazer uma pergunta que essa mulher não vai saber responder. E aí a gente começava a armar durante a semana, quando ela chegava a gente já estava esperando. E cada pergunta que a gente fazia, as irmãs sabiam responder direitinho. Eu falei, como que essa mulher sabe tudo? Mal sabia eu que não estava debatendo com elas, era com o Espírito Santo o negócio. E elas respondiam tudo. Até que chegou uma vez, a gente trocando ideia, eu e o irmão dele. Aí eu falei, Edi, eu vou virar crente, né? Como se fosse super-herói, né? Que entra na cabine, começa a rodar e sai voando. Super crente, né? Aí eu falei, eu vou virar crente. Daí meu primo pensou, é mesmo, meu? É mesmo? Daí o pessoal começou, né, a falar assim, o Ney tá ficando louco. O Ney tá ficando louco, né? Porque até então eu já tava pensando, ninguém era, só entendi. E a gente era de escola de samba, né? A gente era de escola de samba, aí o pessoal começou a tentar armar uns esquemas ali para mim não ir para a igreja, né? Depois que eu comecei a ir para a igreja, eu queria armar esquema para tirar da igreja, mas Jesus é mais forte, né? Até no dia que, quando eu fui para a igreja, eu já fui com a intenção de aceitar Jesus. Quando o pastor fez o apelo, eu não lembro nem da pregação. Aí o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus? Quem quer entregar a vida para Jesus Cristo? Eu fui o primeiro. Levantei a mão, fui lá para frente. Olhei para trás de mim, tinha uma multidão, e atrás dessa multidão estava meu pai e meus primos, né, e meu irmão, né? Todo mundo aceitou? Meu irmão, todo mundo aceitou Jesus naquele dia. Nossa, família.